Boa noite. Um problema social antigo que cresce no verão em Santos. Os moradores de rua se multiplicam na estação mais quente do ano. Motivados pela geografia de uma cidade plana, com água potável nos chuveiros da praia, eles migram de outros municípios para desfrutar dessa qualidade de vida. A mordomia a céu aberto, somada à solidariedade do santista, é apontada como um dos principais problemas pelos órgãos públicos de assistência social para a proliferação. Jardins e bancos servem como camas. Banheiros e chuveiros públicos também são usados por eles. O sustento vem de catar latinhas ou de esmolas e assim sobrevivem. De acordo com o último censo da Prefeitura de Santos, feito em 2013, a cidade tinha 597 pessoas em situação de rua. Uma população nem tão invisível assim. Tá cheio de morador de rua, né? A prefeitura poderia levá-los com abrigo, dar uma condição de vida melhor para eles, né? Mas realmente tem muito, bastante. Para mim não me incomoda em nada. Não faz questão de... não assalta a gente, não mexe, não solta palavrão, então, né? Vai fazer o quê, né? Se eles não têm lugar para ficar, ou tem, e não querem, não sei. Ainda de acordo com a pesquisa, 84% deles declaram ser usuários de drogas e 65% de álcool. É o caso de Ruth, de 40 anos. Conversamos com ela no Centro Pop, uma espécie de casa de acolhimento no bairro Vila Nova para atender moradores de rua. Fui para a clínica em 2015 e saí, concluí, né, em 2016 e agora estou na rua, porque saí da clínica e vim para a rua. E o meu objetivo é trabalhar e alugar minha casa para pegar meus filhos, que está com a minha irmã. E você tem quantos filhos? Eu tenho 4, que está com ela. O Centro Pop tem sido a porta de entrada para quem quer sair das ruas. São 20 vagas para cada período, de manhã e à tarde. Lá eles recebem alimentação, podem tomar banho e participar de atividades. Este grupo de terapia ocupacional está preparando enfeites de carnaval. As pessoas que são daqui... estão há muito tempo no município, a gente faz um processo de vinculação, porque essa é a primeira iniciativa para que ele saia dessa condição de rua. Então, a partir dessa avaliação, desse projeto que é feito, desse plano de atendimento técnico, a gente faz o encaminhamento para os serviços de acolhida. Quem não é do município e que não deseja mais permanecer no município, a gente tem o recâmbio qualificado. Esse recâmbio, por que a gente chama qualificado? Porque não é simplesmente a pessoa dizer que está aqui, quer ir para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro. Não, ele vai dizer para onde ele quer ir e quais as referências que ele tem nesse município. É um vínculo familiar, é um vínculo com algum serviço, aí nós fazemos o contato com esse local, com o familiar. Confirmando este vínculo, aí nós fornecemos a passagem para ele ir embora para o local que ele solicitou. Além dos agentes sociais, os guardas municipais lidam diariamente com os moradores de rua. Segundo o subcomandante da GCM em Santos, o trabalho é de orientação. Sempre que o agente chega para trabalhar e verifica seu posto de trabalho e encontra alguma irregularidade, principalmente em relação ao morador de rua, ele orienta esse morador a recolher suas coisas, oferece o serviço social. Não querendo, a gente orienta também a sair da orla, se não tiver nenhum tipo de ocupação. O que a gente pede para a população é que, se ela tem o desejo de fazer algo, de doar, de fazer algo em prol deles, que ela nos procure as instituições que já fazem esse trabalho e evite de fazer isso diretamente. Porque, assim, o doar, nem que seja um copo de água, fixa ele num determinado local. Dá um prato de comida, dá um cobertor, dá uma roupa. Isso vai fazendo ele não querer acessar os nossos serviços, porque tá fácil, né? Fica fácil. Então, ele não vem, porque vir ao serviço pressupõe ele participar dos atendimentos e estabelecer compromissos de mudança de vida, né? Então, exige uma contrapartida deles e muitas vezes não é esse o desejo. Vamos falar agora de Porto. A Câmara Setorial de Navegação da Associação Comercial de Santos apresentou a pauta para este ano de 2017.
Entre as propostas estão a definição de um formato para a administração e a execução da dragagem no acesso aquaviário do complexo marítimo. Discussões sobre o acesso à margem direita do porto e a retomada do status do Conselho de Administração Portuária. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o comentarista de Porto aqui do Caderno Regional, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite mais uma vez para você. Vamos tentar traduzir um pouquinho disso que a gente colocou aí para que as pessoas também consigam entender, Maxwell. Essas soluções que estão sendo apresentadas por uma instituição importante, obviamente, são também importantes essas mudanças e essas propostas, e o que delas deve realmente ser implementada ou não? E aí eu queria que você falasse, vamos dividir, né, essas propostas. A primeira delas, execução da dragagem no acesso aquaviário. Como é feita hoje, o que precisa ser mudado, o que pode ser feito para tentar melhorar isso, Marcos? Inicialmente, boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Irineu. É sempre um prazer estarmos aqui. Vamos tentar traduzir tudo isso que vem ocorrendo hoje dentro do Porto de Santos, trazendo também um pouco para a nossa realidade essas questões. Eu te confesso, Irineu, que até propriamente eu, às vezes, fico um pouco perdido dentro desse cenário todo que existe em relação a essa quantidade de atores. Se você fica perdido, imagina a gente, Você né? imagina... Eu tenho aí algo em torno já de 18 anos atuando dentro desse segmento e nós percebemos aí que existe uma quantidade vertiginosa aí de atores atuando. Então nós temos aí o CAP, nós temos a Associação Comercial, em certos momentos nós temos a AGEM, a Secretaria de Portos, algumas vezes também exercendo alguns papéis em relação a essas normativas que são necessárias para o Porto de Santos. E aí me remete, Irineu, a me lembrar de um ditado que eu gosto bastante. Cachorro que tem dois donos morre de fome, né? Porque um dono acha que deu comida e aí o outro dono também acaba achando que deu comida. E é um pouco do que a gente está vivenciando no Porto de Santos. Ou seja, atores demais nesse momento. Nós temos muitos atores e pouca interlocução. Eu acho que nós temos de ter uma centralização destas informações e dessas decisões para que haja, sim, uma interlocução única com o governo federal, haja vista que a gestão do Porto de Santos está centralizada em Brasília e não necessariamente em Santos. E a quem caberia essa centralização e esse poder para dialogar diretamente com o governo federal? Nós precisamos ter uma gestão pública mais profissional, como vem ocorrendo hoje em São Paulo, não é verdade, Irineu? Cada vez mais nós temos de profissionalizar esta gestão pública e cabe, no meu entendimento, à Secretaria de Portos do nosso município fazer esta interlocução. Ela deve liderar todo este processo, principalmente porque o Porto de Santos hoje é o maior contribuinte na questão de arrecadação. Então, ela tem um papel fundamental. A centralização, no meu entendimento, deve estar na Secretaria de Portos para que faça a interlocução diretamente com Brasília. Bom, eles falaram também em discussões sobre o acesso à margem direita do Porto e a retomada do status do Conselho de Administração Portuária, que é o CAP, né? Qual é a função hoje do CAP? O CAP, na verdade, ele tem um poder, entre aspas, consultivo. Na verdade, não é deliberativo, não é verdade, Irineu? Então, ele não consegue deliberar para que ações sejam executadas. Seria importante mudar, então, esse status? Consultado. Na verdade, nós precisamos unir todas essas instituições e fazer uma avaliação concreta da necessidade e o papel de cada uma delas. Como eu disse inicialmente, às vezes a gente fica um pouco confuso, a gente não sabe qual é o papel efetivo da AGEM, qual é o papel efetivo da Associação Comercial e qual é o papel efetivo, por exemplo, do CAP. Evidentemente que essas instituições têm as suas missões, têm os seus valores, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos mencionando aqui o papel dessas instituições em relação à questão do porto. Está sendo debatido nesta pauta também, Irineu, a questão da dragagem. E aí a gente tem uma relação de causa e efeito. Na verdade, nós estamos debatendo mais uma vez o efeito e não necessariamente a causa. A causa da dragagem, eu já mencionei isso em outras oportunidades, é a constituição da Lei 8666 de contratação. Nós temos aí uma burocracia monstruosa que engessa e não dá a possibilidade de agilidade para a contratação de um serviço tão importante como esse, que é a dragagem. Né? Essa dragagem tem que ser efetiva, Marcos? Porque eu ouço falar de dragagem a todo momento. Dragagem.
Ela também tem que ser assim, a dragagem? Quer dizer, ela é uma coisa de manutenção constante que tem que ser no canal do porto? Excelente pergunta, Irineu, porque na verdade nós estamos falando de duas dragagens distintas. Uma dragagem de aprofundamento do canal, sim, o que é importante para que a gente possa receber... Você aumenta o calado porque aumentou o tamanho do navio, né? Exatamente. Colocando aqui no popular para as pessoas entenderem. Quer dizer, essa é uma função dessa dragagem. Mas há um assoreamento natural também, não há? Como a gente diz no nosso mercado empresarial, se assim eu posso colocar, o que está relacionado aí a OPEX e CAPEX, ou seja, investimento e manutenção. Quando a gente fala em dragagem de aprofundamento, nós estamos falando em investimentos que o porto precisa fazer para que ele consiga oferecer e ofertar serviço a esse mercado internacional. Isso é uma condição. A outra condição é a manutenção do canal, né, do Porto de Santos. E aí isso está relacionado diretamente com o OPEX, que é a questão operacional do porto. Para que o porto possa operar, ele tem que ter esta manutenção da dragagem no Porto de Santos. Senão você joga a dragagem fora também, né? Não tem a dúvida. Se você não tem uma... Bom, em qualquer área de atuação isso, né? Quer dizer, se você não tem uma manutenção, não vai, né? Em algum momento não vai funcionar mais. E esse é um mal que nós temos. Isso aí é um mal social no mercado, no modo geral, Irineu. A gente sempre se preocupa muito com a questão do investimento e a gente não se preocupa com a questão da manutenção. Você pode perceber que toda vez que você vai comprar, por exemplo, um veículo, né, você se preocupa com o que o veículo tem, quais são os benefícios que ele te traz, mas muito poucas pessoas avaliam o custo de manutenção deste veículo ao longo prazo. Quase ninguém, né? Absolutamente ninguém, é cultural. E é o que ocorre aqui, a gente faz muito investimento, a gente tem uma preocupação muito grande na questão do investimento, toda a divulgação política é focada na questão do investimento, mas ainda não nos preocupamos em manter estes investimentos que são feitos a priori. Ele só se preocupa com isso quando quebra o carro. Não tem aí ele vai correr atrás. Aí ele... Não tem a peça, é importado, né? Não tem a assistência técnica devida e tudo mais. Marcos, outro dos assuntos que eles estão propondo aí são os novos acessos ao porto. Quais as prioridades aí que se tem que levar em conta para isso? O mercado ele vem se desenvolvendo e a gente vem percebendo a retomada, não só do segmento portuário, mas também de outros segmentos. Eu costumo dizer que a economia mundial, Irineu, ela é como se fosse o salto do golfinho, né? Então o golfinho, para saltar, ele precisa ir lá embaixo, pega o impulso, sobe, e isso acontece. Nós percebemos que é uma dinâmica. Os grandes especialistas falam muito sobre isso, que o dinheiro ele circula de mão e ele circula também de localização, o que não é diferente aqui no nosso país. E em ondas, né? Como fala agora da economia, né? Exatamente. O Brasil chegou lá, bateu no fundo em 2008, e agora por exemplo, vai subir, né? Aí nós tivemos agora, mais recentemente, essa crise que nós vivenciamos e nós vamos partir para uma retomada. A economia ela tem que retomar para que as pessoas continuem vivendo e sobrevivendo. E o importante disso tudo, Irineu, é fazer com que esta nova situação econômica que nós vamos vivenciar aí para frente, faça com que o Porto de Santos esteja preparado para isso. E o acesso ao Porto de Santos é um desses fatores. Nós precisamos melhorar a convivência porto-cidade. Se nós não melhorarmos o acesso ao Porto de Santos, nós continuaremos com os mesmos problemas, vivenciando inúmeros congestionamentos, como a gente já vivencia, não só hoje, mas num passado não muito distante. Marcos, obrigado mais uma vez. Sempre esclarecedor conversar com você. Obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, Irineu. O assunto agora é futebol. Os 1.165 torcedores que foram ontem ao estádio Eurico Mussa sofreram para ver a segunda vitória da Portuguesa Santista no Campeonato Paulista da Série A3. A Briosa bateu o Grêmio Catanduvense com 2 gols no final da partida. Durante o primeiro tempo e boa parte do segundo, Portuguesa e Catanduvense fizeram uma partida equilibrada, se alternando no ataque. No final, aos 39 minutos, a Briosa abriu o placar. Lucas Lino de cabeça após passe de Fernando. Aos 47, a Portuguesa deu números finais à partida. De novo com a dupla Fernando e Lucas Lino. Dessa vez, coube ao camisa 11 balançar as redes. Isso aí a gente vem trabalhando durante a semana. O Ricardo vem fazendo isso comigo direto, trocando com o Tiquinho, com o Lino. Isso aí é graças a Deus o Ricardo, porque eu mesmo sou lateral. O Ricardo me improvisou na ponta, mas tá dando certo aí, vou continuar com isso aí. Primeiro é que a gente é do mesmo quarto, né? A gente tá um pouco entrosado assim. Mas eu acho que também o Tiquinho, quando tava na lateral, tava fazendo bem a função. Mas eu acho que o Fernando, como tá jogando de atacante, ele explora mais o lado do campo. Eu acho que essa é a facilidade dele, ele consegue chegar bem mais fácil no ataque, conseguindo dar esse passe para a gente concluir. O empate em casa hoje seria muito ruim,
Então nós precisou ali dar uma mexida, principalmente na parte ofensiva, foi onde a gente começou a encaixar. Segundo tempo a gente dominou, o adversário também cansou um pouco, né, na parte da estratégia, de ficar só marcando, cansativo, e foi onde a gente se aproveitou disso. Com o resultado, a Portuguesa Santista subiu para a 3ª posição na tabela com 7 pontos. O próximo jogo da Briosa é contra o Olímpia, sábado às 10 da manhã, fora de casa. Horário criticado pelo técnico Ricardo Costa. Primeiro, o atleta, ele não dorme cedo. Tem jogador que não consegue dormir cedo, né? Pela rotina de treinamento. Então o cara precisa acordar às 6 horas da manhã para tomar um café, né? E depois ele vai pro jogo. Sem ter uma alimentação, sem ter um almoço, né? Então acaba faltando um pouco de combustível para ele jogar. Além do horário, que esse horário é o sol, você pega sol da meio-dia, das 11 horas da manhã. É desnecessário esse horário, eu não gosto, falo que atleta não tem que jogar esse horário. Você pode perguntar para 300, os 300 vão te falar que esse não gosta de jogar esse horário. O agradável hoje, que nem uma temperatura agradável para jogar. Você consegue colocar os 90 minutos de intensidade, diferente de um tempo que nem estava em Bragança, que é um tempo que você tem que dosar, às vezes o jogador dosa, senão não vai aguentar o final do jogo, o calor ele te limita muito, então é um horário que eu não gosto. Mas já que ninguém vai trocar, nós vamos ter que ir lá jogar, correr, cuidar dos atletas, né, da recuperação dos atletas e ir lá para fazer um bom jogo. Um dos maiores sambistas da atualidade vai fazer um show em Santos amanhã. Diogo Nogueira se apresenta no Mendes Convention Center às 11h30 da noite. E o cantor visitou hoje o Sistema Santa Cecília de Comunicação. Diogo Nogueira chegou durante a tarde para participar de uma entrevista na Rádio Santa Cecília. Diogo, seja bem-vindo. Obrigado por participar conosco aqui da Santa Cecília FM. Nossa, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. O cantor está promovendo a turnê Verão com Pé na Areia, que já passou por Rio de Janeiro e Salvador. Agora em Santos, Diogo Nogueira vai apresentar antigos sucessos e canções do novo DVD Alma Brasileira, incluindo a mais recente música de trabalho, Pé na Areia. Eu estava querendo gravar um sambalanço para o novo trabalho chamado Alma Brasileira. E aí liguei para um amigo que é paulista, o Rodrigo Leite, e falei, tô precisando de uma canção sambalanço. E ele tem essa manha de fazer esse tipo de canção. E aí deu uma semana, ele me ligou de volta, dizendo, fiz a canção, vou te mandar. Mandou. Quando ele mandou, foi imediato. Eu falei, essa é a música do verão. Tem tudo a ver com a região aqui, né? Claro, com certeza. Tem a ver com o povo brasileiro, né, que gosta de estar sempre mergulhando nos mares ou nos rios. E curtindo, né, a praia. Pode fazer uma palhinha da música? Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. A Rádio Santa Cecília faz promoção do show. Durante o dia, ingressos foram sorteados e podem ser retirados até amanhã. O Diogo faz parte de uma programação, né, que a gente já vem de verão, com vários espetáculos. A gente teve a noite do Flashback, aniversário da Rádio Especial. E aí amanhã vai ser o Diogo Nogueira, que é um showzaço, né, no Mendes. A gente sorteou vários convites para pista, para camarote e tal. Então os ouvintes da 107 foram bem contemplados, né? E a gente já se prepara para um show internacional agora no mês que vem, que é a Crystal Waters, que é uma promoção exclusiva da 107,7, que é um show que, para quem curte Flashback, não vai poder perder, que vai ser no Centro Espanhol no dia 11 de março. Diogo Nogueira se apresenta nesta sexta-feira no Mendes Convention Center às 11h30 da noite. Os ingressos variam de R$ 80 a R$ 130 e podem ser adquiridos pelo site compraingressos.com ou na bilheteria do local das 2 da tarde até às 7 da noite. O endereço é a Avenida Francisco Glicério, 206, no Gonzaga. Amanhã você se liga aí que eu vou estar aqui em Santos fazendo esse show chamado Alma Brasileira e você não pode perder. Conto com vocês. Faltam 8 dias para o início dos desfiles das escolas de samba de Santos. A montagem da estrutura física para receber a festa já começou. A passarela Drauzio da Cruz já está quase pronta para receber as cerca de 10 mil pessoas que vão passar por aqui nos 3 dias de desfile.
para arquibancada entre 7.000 e 7.200, o resto é camarote, área de imprensa, área reservada às escolas de samba, ao Conselho do Samba, então totaliza 10.000 ingressos. Diferente da edição anterior, este ano os foliões vão ficar em frisas, que são essas estruturas com tendas cobertas e equipadas com mesas e cadeiras. O carnaval desse ano é um carnaval que a gente está chamando de superação. É um carnaval que, óbvio, a crise está no país todo mundo a gente sabe disso, então a gente teve que dar uma diminuída, uma enxugada na estrutura, porque você precisa economizar, e a gente quis manter o carnaval, porque o carnaval, afinal de contas, é a maior festa popular do Brasil, e envolve muita coisa. Então, houve essa conversa com as escolas de samba, e a gente resolveu, olha, vamos economizar, vamos manter o conforto, que se pensou o conforto das pessoas que vão ao sambódromo, e aí se conseguiu entrar nesse acordo de fazer frisas. Por último, a passarela deve receber uma pintura, mas ainda não existe uma data para isso, já que o serviço depende do tempo seco. Dando continuidade à série sobre os ensaios das escolas de samba do Grupo Especial de Santos, hoje você vai conhecer o enredo da Sangue Jovem. A agremiação pretende encher de luz a passarela do samba. O encontro não poderia ser em outro lugar. O ensaio da Sangue Jovem acontece na frente de um dos portões da Vila Belmiro. Agora, o futebol é substituído pelo samba. No carnaval deste ano, a agremiação vem com o enredo da luz à vida. A Sangue Jovem vai contar a história do início do mundo e os vários sentidos da palavra luz: eletricidade, o sol, luz da fama e do amor. É um tema que a gente deu liberdade a gente explorar muito a palavra no sentido amplo, luz, né? É muito rico e a gente costuma dizer que até o número de alas não é suficiente para contar tanta história, mas a gente vai procurar contar na avenida com muita criatividade, muitas surpresas virão vir e a plateia, o público vai ficar impressionado com o desfile esse ano da Sangue Jovem. A escola da Vila Belmiro promete muitas surpresas na passarela Drauzio da Cruz. Uma delas vem do Rio de Janeiro. A gente fez o convite ao Sorriso da Mangueira, sambista renomado do Rio de Janeiro, com vários desfiles pela Mangueira, e ele aceitou e vai vir no nosso terceiro carro que fala dos antigos carnavais, né? Da Sangue Jovem e dos carnavais de Santos, e ele vai vir como destaque principal desse carro. A bateria é composta por 110 ritmistas representando o sol. Quem comanda essa turma pelo 4º ano é o mestre Ronaldo. Eu cresci junto com a escola e é até difícil falar, é muita emoção. Eu nunca imaginei eu na frente da bateria, comecei como ritmista, depois diretor, e aí hoje me encaixaram e eu estou até hoje. Uma responsabilidade grande? Demais, eu acho que é como se fosse um filho, né? Você cria ritmista, já para chegar na avenida naquele show que a gente costuma fazer. A escola vem com 1.200 integrantes em 2 carros alegóricos e 14 alas. Rafael e Janaína formam o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. Eles estão na Sangue Jovem há 6 anos e dessa vez vão representar o início da luz. A gente tem o compromisso de trazer o Tom Abençoado 30, que são as 3 notas, os 3 10, as 3 notas principais, e a gente vem ensaiando bastante para isso. Representar a Sangue Jovem é maravilhoso, né? Eu, como sou santista de coração, e ser o primeiro mestre-sala da Sangue Jovem é um presente para mim a cada ano. O carnaval desse ano tem um gostinho diferente para os foliões da Sangue Jovem. A agremiação volta ao grupo especial e abre o primeiro dia de desfile. A Sangue veio para a avenida com muita garra, muita disposição para apresentar um carnaval, né, digno da sua história, onde sagrou-se campeão no primeiro ano que desfilou em 2006 e vem sempre galgando, né, o título todos os anos. Os ensaios da Sangue Jovem acontecem às terças e quintas a partir das 8 horas da noite. O endereço é Rua Princesa Isabel, em frente ao portão 78 da Vila Belmiro. A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais informações da região. Eu volto amanhã e espero por você. Tchau.